Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Glória a Deus. Eu estou usando o óculos aqui do bispo Washington. Eu cometi a proeza de esquecer o meu. Eu estou com um do pastor Rubens aqui também. O do Washington está fraco e o do Rubens está forte. E o pior, querido, não é isso. O Júnior estava rindo de mim. O pior é que eu tinha que trazer uma encomenda que a bispa Elisângela me mandou trazer. E eu não trouxe. O pior, querido, que esquecer o óculos foi esquecer a encomenda dela e eu chegar lá e falar que eu esqueci. Amém? Aleluia. Mas, querido, que tarde abençoada, que noite abençoada, né? Estarmos aqui reunidos, né, nesse momento com os homens. Eu tenho sido muito abençoado. Fui muito abençoado com a mensagem do pastor Liu. Muito mesmo, viu, pastor? Muito. Eu iria embora naquele momento já edificado e abençoado com a palavra que ele nos trouxe. Amém? Quem recebeu muito aí na primeira mensagem do pastor Liu? Amém? Eu vou tentar, querido, ministrar agora a vida de vocês. Abre a sua Bíblia comigo, Mateus 7, versículo 7. A parte que me coube a falar sobre oração. Nós acabamos de cantar uma canção, onde nesta canção é uma declaração, onde nós pedimos para o Espírito Santo nos encher. Aquilo que nós recebemos de Deus, presta bem atenção nisso. Aquilo que nós recebemos de Deus é de acordo com a fome que nós temos dele. Amém? Você pode repetir para a pessoa que está do seu lado, falar assim: o que você recebe de Deus é de acordo com a fome que você tem dele. Amém? Aquilo que nós recebemos de Deus é de acordo com a fome que nós temos. E não tem como, querido, nós falarmos de fome de Deus, de sede de Deus, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, sem falarmos de oração. Não é verdade? Porque oração é aquilo que nos conecta com o céu. Não é verdade? Oração é aquilo que nos liga, querido, com o céu, que nos liga com o Senhor. E o texto, querido, que eu pedi para vocês abrirem, Jesus está aqui, querido, fazendo um incentivo à oração. Se nós olharmos, nós podemos ver que Jesus, ele nos ensinou a orar. Jesus nos incentivou a orar, ele nos incentiva a orar. Porque, como eu acabei de falar, a oração é o que nos conecta ao céu. Aquilo que nós vivemos, querido, no âmbito natural, é fruto daquilo que nós buscamos em oração no mundo espiritual. E aqui em Mateus 7, versículo 7, fala de oração. Fala de nós insistirmos na oração, de nós persistirmos, de nós avançarmos em oração, de nós perseverarmos em oração, de nós sermos constantes na oração, porque aqui diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate
abrir-se-lhe-á. Amém, queridos? Querido, ter uma vida de constância em oração, de constante oração, não é fácil. Não é verdade? Não é todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos, ou nós nos retiramos para um lugar solitário para orar e buscar o Senhor, que nós vamos sentir aqueles arrepios, que nós vamos sentir aquela coisa gostosa, né? Não é todas as vezes. Na maioria das vezes nós não sentimos o quê? Nada. Na maioria das vezes nós não sentimos nem um arrepio. Maioria das vezes, querido, não é assim. E há momentos, querido, na nossa oração, na nossa busca, que nós vamos encontrar a porta fechada. Por isso que o Senhor nos incita a orar, por isso Ele diz para nós pedirmos, por isso Ele diz para nós buscarmos, por isso Ele nos diz para nós batermos, porque às vezes, na nossa oração, na nossa busca, nós vamos encontrar a porta fechada, mas é através de nós batermos, que a porta vai se abrir. Não é verdade? Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E é interessante que quando nós olhamos para a vida dos discípulos, e nós vemos os discípulos pedindo ao Senhor um certo momento, aonde os discípulos pedem ao Senhor para que o Senhor pudesse ensinar eles o quê? A orar. Interessante que eles não pedem Jesus para que o Senhor os ensinasse a pregar, mas eles pedem ao Senhor que o Senhor os ensinasse o quê? A orar. Queridos, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela nos ensina sobre oração. Há um texto na palavra do Senhor, em Ezequiel 22, no versículo 30, aonde Israel estava vivendo um momento complicado. A palavra do Senhor estava sendo violada, o povo estava desprezando os ensinamentos de Deus, estava sendo desprezados também. E a Bíblia diz que o Senhor procurou no meio deles, no meio dos sacerdotes, no meio dos príncipes, o Senhor procurou no meio deles algum homem. Ezequiel 22, versículo 30 diz isso. Ele procurou no meio deles algum homem que pudesse se colocar na brecha. E a Bíblia diz, querido, que ao procurar no meio deles um homem para se colocar na brecha, a Bíblia diz que o Senhor não achou o quê? Um homem sequer que se colocaria na brecha naquele momento. E a Bíblia diz que por não achar um sequer homem, Israel foi entregado ao cativeiro da Babilônia. E ali viveram, querido, um cativeiro durante 70 anos. Porque o Senhor procurou no meio deles um homem que pudesse se colocar na brecha, e o Senhor não encontrou. Mas a Bíblia também nos fala, querido,
de um outro momento, de um outro exemplo positivo. Êxodo capítulo 32, quando Moisés tinha subido ao monte, ao Sinai, para ali receber as leis de Deus, para receber os mandamentos do Senhor, a Bíblia diz que o povo que tinha ficado na planície, o povo que tinha ficado embaixo, construiu um bezerro de ouro, para que eles pudessem adorar aquele bezerro de ouro. E quando Moisés desce do monte, o Senhor chega para Moisés e falou: Moisés, eu vou destruir esse povo, Moisés. Vou acabar com todos eles, Moisés, e vou começar um novo povo a partir de ti, Moisés. Talvez muitos homens hoje viraria para o Senhor e falou: Senhor, faz isso mesmo. Fuzila esse povo aí mesmo, Deus. E vamos começar um novo povo a partir de mim. Mas Moisés não. A Bíblia diz que Moisés se volta para o Senhor e diz: Senhor, não faça isso. Senhor, não faça isso, porque o que os egípcios vão falar, Senhor? Os egípcios vão falar que o Senhor tirou eles do Egito, Senhor, para matá-los no deserto. Senhor, não faça isso. Se o Senhor for fazer isso, risca meu nome do livro da vida. Vou parafrasear aqui o profeta Bispo Everaldo. Cabra macho, hein? Cabra macho. Moisés se coloca na brecha, querido, e fala: Senhor. E a Bíblia nos mostra, querido, que Deus não destruiu o povo. Ou seja, nós vemos aqui o exemplo de Ezequiel, querido, 22, onde Deus não encontrou ninguém. Mas nós vemos aqui um exemplo em Êxodo 32, que Moisés se coloca na brecha. Moisés intercede pelo povo, Moisés intercede diante do Senhor naquele momento e pede ao Senhor para que o Senhor não fizesse aquilo. E Deus ouviu Moisés. Amém, queridos? Aquilo que nós recebemos de Deus é de acordo com a fome que nós temos dele. Nós encontramos lá em Êxodo, querido, no capítulo 33, mais adiante um pouquinho, Moisés falando para o Senhor algo poderoso, o Senhor dizendo para o povo ir, mas o Senhor não iria no meio deles, e o Moisés se volta para o Senhor e diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Você observa, querido, o nível de relacionamento que Moisés tinha com o Senhor. Você observa, querido, o nível de fome, de sede da presença de Deus que este homem tinha. Querido, e para falar hoje de oração, eu separei alguns ensinamentos que nós precisamos. E a primeira coisa que eu separei é que a oração, pode projetar para mim, Isaac. A oração, ela deve ter o quê? Perseverança. Fala assim comigo: a oração, ela deve ter perseverança.
Como eu falei, querido, no início, orar não é fácil. Eu já vi, querido, muitas pessoas que começam uma vida de oração com Deus, começam uma vida de busca ao Senhor, de oração, mas no meio do caminho, querido, não suportam as provas, não suporta, querido, os momentos difíceis, não suportam as provações da caminhada, e infelizmente muitos desistem. Querido, uma vida de oração, ela precisa ser uma vida perseverante. Se nós queremos desenvolver um relacionamento assim como nós acabamos de falar, citar aqui os exemplos de Moisés, nós precisamos ser perseverantes na oração. Nós não podemos, querido, desistir da busca, nós não podemos desistir, querido, da oração, nós não podemos desistir de buscar a Deus através da oração quando as provas vierem. Eu falei essa semana lá na igreja que as provas são uma fábrica de fazer milagres. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: as provas são uma fábrica de fazer milagres. Então persevera na oração. Que você seja um homem de oração, que você seja um homem que persevera na busca, que persevera na oração, que persevera em buscar a Deus, que não desiste de buscar o Senhor, que não desiste de orar, querido, quando as provas vierem, quando a porta estiver fechada, quando as situações adversas surgirem, mas que você possa perseverar na oração. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Outra coisa que nós precisamos entender, querido, que a oração é um instrumento de Deus para reverter situações humanamente o quê? Perdidas. A oração é um instrumento de Deus para reverter situações humanamente perdidas. A oração, querido, em nome de Jesus, é a arma mais poderosa que você e eu temos na terra. Porque a oração, querido, ela nos conecta no Senhor. A oração, querido, por isso que a Bíblia diz que aquilo que nós ligarmos aqui na terra será o quê? Ligado nos céus. Aquilo que nós desligarmos aqui na terra será desligado nos céus. Então por que eu tenho que ter uma vida de oração? Por que eu tenho que ser um homem de oração? Porque a oração é um instrumento de Deus que reverte situações humanamente perdidas. Talvez você me ouve aqui agora, nesse momento, você chegou aqui hoje, você está vivendo uma situação assim. Você, homem, chegou aqui hoje, e talvez você está passando por uma situação que humanamente é algo que as pessoas olham, ou talvez até mesmo você está vendo como algo perdido. Eu quero te dizer que a oração, ela tem poder. A oração no nome de Jesus tem poder para reverter essa situação em nome de Jesus. Então, querido, ore, continue orando, continue buscando o Senhor, continue clamando a Deus. Porque as orações que sobem, querido, da terra até os céus, querido, elas descem lá do céu, querido, para a terra, por meio, querido, de grandes manifestações de Deus.
Quantas coisas nós lemos aqui na Bíblia, querido, que através da oração, querido, era algo que aos olhos naturais estavam perdidos. Quer um exemplo? Atos capítulo 12. Pedro estava preso, guardado por 16 homens, por 4 escoltas e 4 soldados. Pedro estava, querido, sentenciado à morte no outro dia. A Bíblia diz, querido, que a igreja orava incessantemente em favor de Pedro. Pedro ser livre daquela prisão, querido, era algo que humanamente, querido, era impossível. Mas a igreja que tinha naquela localidade, a igreja que estava ali, querido, os homens que estavam ali acreditavam numa intervenção poderosa do Senhor. A Bíblia diz, Pedro estava preso, mas havia oração incessante a Deus em favor de Pedro. De repente, querido, na noite que antecedia o dia da morte de Pedro, um anjo do Senhor aparece na prisão. Os guardas que guardavam Pedro, querido, creio eu que adormeceram. O anjo visita Pedro naquela prisão, chega para ele e diz, Pedro, agora calça sandálias, vista-se, revista-se agora, Pedro. E a Bíblia diz que de uma maneira poderosa, as portas da prisão foram abrindo o quê? Automaticamente. A Bíblia diz assim, automaticamente. Porta eletrônica já existia, querido, lá em Atos. Já existia lá em Atos. A oração reverteu uma situação que humanamente, querido, era impossível aos olhos humanos. Mas para a igreja que estava ali, não. A igreja orava incessantemente em favor de Pedro. Talvez você olha hoje, é para um filho, é para um casamento, é para uma situação financeira, é para uma situação de ordem de saúde, e humanamente é impossível. Eu quero te dizer algo, querido. A oração tem poder para reverter situações que humanamente são impossíveis. Aleluia! Deus é poderoso. E nós precisamos ter essa constância. Sabe aquela luta? A luta com o Espírito. A luta no Espírito, né? A luta com o Senhor. Tipo Jacó lutando com o anjo no Val de Jaboque. Nós precisamos ter isso dentro de nós, querido. Qual o exemplo que eu tenho para isso? É tipo assim, você tem um filho, ele está doente, você coloca ele na cama dele para dormir, mas você sabe que ele está doente, você ora por ele, aí você sai daquele quarto, mas você sai, mas sua cabeça não para, você continua o quê? No Espírito o quê? Orando por ele, orando e declarando no Espírito, lutando com o Espírito, querido, em favor do seu filho. Eu sei que é isso. Teve uma fase da nossa vida, que o dia que eu revoltei mesmo, foi um dia, eu fui pastor no interior de Goiás, numa cidade chamada Itaberaí. Aqui tem Itaboraí, lá tem Itaberaí. Fui pastor lá durante 5 anos. E no interior, quase todo mundo conhece todo mundo. E sabe da vida de todo mundo. E nós vivemos uma fase com a nossa filha caçula, onde foi muito difícil, de enfermidade. E nós gastávamos horrores com medicação. E um dia,
um dono de uma farmácia chegou para uma irmã da igreja, que era parente dele, e falou assim: nossa, seu pastor é o melhor cliente que eu tenho. Ele quis dar assim um bom testemunho, né? Que no interior naquela época a gente comprava na caderneta, irmão. Comprava, mandava anotar, no final do mês ia lá e pagava. E ele quis dar um bom testemunho a respeito da minha pessoa. E aí a irmã veio contar para mim, mas dentro de mim deu uma revolta. Falei assim: ser um cliente de farmácia não é bom, né, irmãos? Não é verdade? Fiquei revoltado, querido, com aquilo. E aí, querido, assim, uma semana depois, meu telefone toca, era o apóstolo. O apóstolo vira para mim e falou: Kleber, eu vou passar em Itaberaí hoje. Vou aí visitar um irmão, um empresário que tinha na cidade, que tem lá na cidade. E depois que eu visitá-lo, eu vou na sua casa tomar aí um café com você. Você não sabe a felicidade que eu fiquei, irmão. Primeiro que o meu apóstolo, ele ir na minha casa é um privilégio, não é verdade? E aí preparamos uma mesa, fizemos um pão de queijo, um café e tal. Aí o apóstolo chegou, eu lembro, o bispo Moser junto, que o bispo Moser anda muito com o apóstolo. Mais uns 3 pastores. Aí, porque o apóstolo é objetivo, é rápido, né? Tomou o café ali, tal, uma xícara de café, comeu o pão de queijo, levantou, virou para mim e falou assim: Kleber, está tudo bem? Nós já estamos indo, está tudo bem? Eu falei: está tudo jóia, apóstolo. Bom demais. O senhor não sabe tanto que eu estou feliz de o senhor ter vindo aqui na minha casa. Aí ele virou para mim de novo e falou assim: está tudo bem mesmo? Eu falei: tá não, apóstolo. Aí ele assustou. O que foi, meu filho? Aí eu contei a história, a luta que nós estávamos passando com a Ana Clara. Ana Clara tinha um processo alérgico, querido, que todos os médicos que nós íamos, os melhores que a gente sabia, a gente levava, eles falavam assim para a gente: isso aí não tem cura. Isso aí só tem como remediar, melhorar o estilo de vida dela. Todos falavam a mesma coisa. E eu virei para o apóstolo e falei assim: não está bem não, apóstolo. Ele falou: o que foi? Aí eu contei toda a história. Ele falou: cadê ela? Ela estava no quarto dela dormindo, porque ela era muito sonolenta por causa dos remédios. O apóstolo foi lá, na cama dela, colocou a mão sobre a cabeça dela, fez uma oração simples, querido. Jesus é simples, né? Fez uma oração simples: Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela Ana Clara e declaro que a Ana Clara está curada para a glória do Senhor. Ana Clara acordou assustada. Querido, nunca mais eu gastei 1 centavo com remédio para Ana Clara para esta situação. Nunca mais. A gente, lá em casa a gente brinca, a gente fala assim, brinca mais com tom de seriedade. Lá em casa todo mundo, querido, fica às vezes baleado, mas a Ana Clara é igual um coco, nem resfriado. Se a Ana Clara ficar assim quietinha assim, querida, a gente fica preocupado, é porque ela nem resfriada ela tem mais depois disso. Deus fez uma obra mais poderosa. A oração tem esse poder. Então, varão, não desista de orar. Porque a oração, ela é esse instrumento. Mas vamos lá, não quero me delongar não. 3, a oração nos dá direito de legitimidade e de legalidade. A oração nos dá esse direito. Querido, porque todo homem de oração, ele sabe acessar a Deus.
Todo intercessor, ele sabe, querido, acessar o Senhor. Todo intercessor sabe entrar no mundo espiritual e guerrear no mundo espiritual. Todo homem de oração, querido, ele sabe entrar no mundo espiritual, querido, e guerrear e entrar no mundo espiritual e trazer de volta aquilo que o inimigo um dia roubou dele. E a oração é isso, querido, que nos dá essa legitimidade, que nos dá essa legalidade. Para nós entrarmos no mundo espiritual, querido, entrar no Espírito, querido, e resgatar aquilo que o inimigo um dia roubou de nós. A oração te dá legitimidade, te dá legalidade, querido. Eu já contei esse testemunho. Essa mesma cidade, quando nós assumimos lá, a igreja era bem pequenininha, o bispo Verel talvez vai lembrar, a igreja passou por um vento lá, e nós chegamos lá depois desse vento, a igreja era bem pequena, nós não tínhamos nem louvor lá. A única pessoa que nós tínhamos lá, o bispo Osto, lembra dele, esses dias eu até encontrei ele, fiquei muito feliz, ele me ajudou muito, um rapaz, um tecladista, chamado Alex. Fera. Mas ele fazia faculdade meio de semana, bispo Everaldo. E eu só tinha ele lá no final de semana. Então, meio de semana na igreja, nós não tínhamos louvor. Quem cantava lá era eu. E os meninos lá brincavam que diz que quando os anjos estavam começando a vir, quando eu abria a boca para cantar, os anjos paravam. Mas, querido, a oração nos dá legitimidade, a oração nos dá legalidade. Nós começamos uma campanha, querido, de oração, que no interior tem isso. Naquela época era melhor ainda, não tinha essa violência que tem hoje. A gente ia para uma mata que tinha lá, pastor Márcio. E os poucos irmãos que tinham lá, tinha ficado só uns 20, quando eu cheguei lá, a gente ia para a mata toda sexta-feira, uma campanha de oração. E Deus começou a fazer umas coisas lá, querido, que começou o burburinho correr na cidade do que estava acontecendo. Os matos brilhavam. Tipo Êxodo 3. Pegava fogo, mas a sarça não se consumia. E isso, querido, foi tomando uma dimensão, querido, e foi espalhando. E aí uma moça da igreja um dia, ela não tinha ido ainda conosco, sabe, bispo Everaldo? E ela impressionada com aquilo, ouvindo as pessoas falarem, e ela curiosa, ela falou, eu quero ir para ver isso também. E ela foi, bispo. A sexta-feira, toda sexta-feira a gente ia umas 10 horas da noite, a gente ficava lá até 3, 4 horas da manhã, toda sexta. E aí o dia que ela foi, nada aconteceu, irmão. Nada, nenhum gravetinho brilhou, irmão. Você não sabe o tanto que essa menina ficou decepcionada. Gente, mas ela ficou tão frustrada. Eu tive que apacentá-la durante a semana. Aí fui conversando com ela, falei, expectativa sua não pode ser essa. Você não pode ir lá para ver um mato brilhar, você tem que ir lá para ter intimidade com Deus, para buscar o Senhor, e papapá, e fui aconselhando. E tal, na outra sexta ela foi. Irmão, mas na outra sexta Deus caprichou. O que não aconteceu na outra sexta foi porção dobrada na sexta-feira seguinte. Algo que eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto em outros lugares. Uma vez eu fui para uma vigília num morro, num mato,
num morro, nós éramos muito jovens mesmo. E aí na hora que a gente começou a orar, uma irmã retirou assim para longe de nós, foi orar sozinha num canto assim. Aí na hora que ela está orando lá assim, ela sente alguém vindo abraçar ela. E ela ficou assustada, alguém abraçando ela. Aí o Espírito Santo falou no ouvido dela assim: volta lá, para o lugar onde você estava, que eu quero falar com você. E nós éramos muitos jovens, tínhamos convertido muitos jovens naquela época, numa igreja, ali na Fonte da Vida, onde nós nos convertemos. E o tempo fechou naquele dia, irmãos, e nosso pastor era muito ousado. Ele falou: gente, fica tranquilo, falou para o jovem, fica tranquilo que aqui onde nós estamos não vai cair uma gota d'água. E de fato, irmãos, nós olhávamos assim, para o início assim do fim do morro, na descida, a gente via a parede de chuva, e onde nós estávamos não caiu uma gota. Aí voltando, querido, na sexta-feira seguinte, Deus caprichou, algo que eu nunca tinha visto. Pastor Paulo, o caule, o tronco de uma árvore todinha, sabe quando você enrola aquelas luzes de Natal assim na árvore, todinha assim? Ficou desse jeito. A mata toda brilhou no dia. Ficou claro, igual está aqui, irmãos. Essa moça ficou tão impressionada, porque nesse dia, até a terra onde nós estávamos brilhou. Até a terra onde nós orávamos assim, ela brilhou. Essa moça, ela ficou tão impressionada, tão encantada, que ela rolava no chão. E na medida que ela rolava, que a terra ia pegando nela, ela ficou toda brilhosa. Por que eu estou te contando isso? E essa igreja, querido, Deus fez... O Bispo Everaldo conhece lá, o Bispo Washington também conhece. Lá nós temos uma estrutura de milhões hoje. De milhões. Deus fez assim, ó. Por que eu estou te falando isso? Porque a oração nos dá legitimidade e nos dá legalidade. Para entrar no mundo espiritual. E a gente orava, a gente guerreava. Porque aquela igreja um dia tinha sido uma igreja grande. Mas ela tinha passado por uma situação. E Deus reverteu. Deus mudou a situação. Lá tem uma igreja linda, maravilhosa. Uma igreja que hoje, querido, lá tem milhões investidos dentro dela. A oração nos dá isso. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Outra coisa, querido. A oração eficaz é aquela que se define o quê? Um objetivo. Por que eu estou te falando isso? Porque a maneira que você intercede, a maneira que você ora, determina o resultado. Sabia disso? A maneira que você intercede determina o resultado. Quer um exemplo? Quando Jesus chega ali no tanque de Betesda, qual que era, querido, aquilo que girava em torno do tanque de Betesda? Que de vez em quando vinha um anjo, balançava a água, aquele que descia na água primeiro era o quê? Curado. E Jesus chega ali no tanque de Betesda. Quem já assistiu aqui The Chosen? Quem assistiu? Esse episódio é um dos mais lindos, sim ou não? É? Se vocês não assistiram, vocês estão perdendo. De graça, viu, irmão? The Chosen. Jesus chega, querido, ali. E quando Jesus chega ali no tanque de Betesda, tem um paralítico ali, a qual a Bíblia diz que quantos anos ele estava paralítico? 38 anos. Jesus chega para ele e pergunta para ele o que é que ele queria. Pergunta para ele se ele queria ser curado. E ele volta para o Senhor e responde de que maneira? Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque.
Quando Jesus estava passando por Jericó, a Bíblia diz, querido, que tinha à beira do caminho um cego, Bartimeu, querido, um esmolé, que começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandando ele calar a boca, ele gritando mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que Jesus manda chamar o cego, e Jesus pergunta para ele: o que é que você quer? A mesma pergunta que ele fez para o paralítico do tanque de Betesda. A resposta do paralítico é: Senhor, eu não tenho ninguém. A resposta de Bartimeu foi qual? Senhor, que eu torne o quê? A ver. Bartimeu poderia ter voltado-se para o Senhor e falado: Senhor, me dá uma esmola, muda a minha situação financeira, eu não quero mais ficar aqui esmolando, Senhor, aqui à beira do caminho, eu não quero morrer como um esmolé. Mas ele foi objetivo, ele foi específico: Senhor, que eu torne o quê? A ver. Muitas pessoas, preste bem atenção nisso, muitas pessoas, quando elas se retiram para o seu lugar de oração, para o seu quarto de oração, aonde elas ficam só, elas dobram os joelhos, querido, e elas começam a orar, querido, por nada. Elas começam a orar por um monte de coisa, por um monte de coisa, por um monte de coisa. Quando elas terminam a oração, nem elas mesmas são capazes de responder o que foi que elas o quê? Oraram. A oração eficaz é aquela que define um objetivo. A oração eficaz é aquela, querido, que tem um alvo definido. Amém? Você quer ter sucesso nas suas orações? Porque a maneira que você ora define o resultado. Seja específico. Saiba, querido, orar. Saiba buscar. Por isso que a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Tenha objetivo, tenha um alvo definido para você orar. Amém ou não? Quando estão entendendo, diz glória a Deus. Quando estão entendendo, diz aleluia. Vamos lá para a gente terminar. Quinto, a oração tem que ser feita com fé. Fala assim comigo. Fale para o irmão que está do seu lado. Fala assim: ore com fé. Querido, Deus, Ele é soberano, sim ou não? O Salmo 139 diz que a palavra nem chegou na nossa boca, o Senhor já o quê? As conhece. Deus, Ele é soberano, mas Ele escolheu agir por intermédio da oração, querido. E a oração, querido, é um instrumento de Deus, para nós vivermos, querido, uma vida vitoriosa, para alcançarmos o favor de Deus. Por isso, querido, você e eu, nós temos que orar com fé. Você deve esperar, querido, na oração, conseguir as coisas que você está buscando. Por que eu estou falando isso? Talvez você possa estar pensando: bispo, mas a pessoa que está orando é porque ela tem fé. Às vezes não, irmão. Às vezes não. E por que eu estou falando a você que você precisa orar com fé? Porque quando nós não oramos com fé, querido, é a mesma coisa de nós estarmos dizendo: Deus é mentiroso. Porque se nós orarmos com fé e pedirmos a Deus com fé aquilo que está respaldado na palavra de Deus,
aquilo que está respaldado na palavra do Senhor. Se eu orar com fé, você orar com fé, querido, Deus pode fazer. Ele pode responder. Talvez Ele não vai responder no momento que você queira, na hora que você está querendo. Mas se você perseverar na oração, você orar com fé, Deus não é mentiroso. Aquilo que Ele promete na Bíblia, aquilo que está escrito na palavra dEle, é promessa dEle. Se você orar com fé, ao tempo dEle vai se cumprir na sua vida. Amém? Aleluia. Quando estão entendendo, diz glória a Deus. Ah, querido, se aquilo que você está pedindo está revelado na palavra de Deus, está de acordo com aquilo que a Bíblia diz, você precisa orar com expectativa de receber. Você precisa orar, querido, com fé, com a expectativa de que você vai receber isso. Porque se você não orar com expectativa, se você não orar com fé, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Porque a Bíblia está prometendo aquilo. Amém? Volto a dizer, Deus é soberano, mas Ele escolheu agir por intermédio da oração. Eu já vi gente aí falando que você não precisa orar, que você não precisa fazer campanha, que você não precisa jejuar, porque afinal Deus é soberano e Ele sabe daquilo que você precisa. Então, se Ele sabe, para que você vai orar? Você vai fazer campanha? Quando você não ora com expectativa, você não ora com fé, você é a mesma coisa que está falando, Deus é mentiroso. Então ore com expectativa. Ore com fé. Amém? E eu quero encerrar com esse próximo. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos aproxima de Deus. A oração tem esse poder de trazer alinhamento. O homem que é um homem de oração, ele alcança esse alinhamento, querido, com o Senhor. Ele sabe o que é vontade de Deus para ele. Ele se alinha às vontades de Deus, porque a oração nos aproxima de Deus. O poder de Deus, ele se manifesta através da oração. E eu encerro dizendo, querido, nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele, um homem perfeito que foi, era um homem de oração. A Bíblia nos mostra vários textos. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 16. Marcos capítulo 6, versículo 46. Só citando Marcos 6, 46. Logo depois que Jesus fez a primeira multiplicação de pães, Jesus chama os seus discípulos e manda eles entrarem no barco para chegar do outro lado. E a Bíblia diz que Jesus ficou ali a fim de ficar só e buscar a Deus em oração. Buscar o Pai em oração. Se Jesus, o homem perfeito que foi, querido, foi um homem de oração, imagina eu e você do que nós precisamos. A oração nos aproxima de Deus, a oração nos aproxima do Pai. Eu encerro, querido, com a mesma frase que eu iniciei.
Aquilo que você recebe de Deus é de acordo com a fome que você tem dele. Aleluia. Às vezes a gente olha, você pode olhar e falar assim, nossa, mas que pastor espetacular aquele. Ah, que pregador espetacular aquele. Querido, você pode ter certeza que se ele está movendo o coração de pessoas, é porque ele tem buscado a Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Aleluia. Abrace o irmão que está do seu lado. Fala assim para ele. Fala, aquilo que você recebe de Deus. Fala de novo. Aquilo que você recebe de Deus é de acordo com a fome que você tem dele. Ah, querido. Eu posso te dizer, eu sou um homem de oração. Não da maneira que eu gostaria de ser. E todos os dias, quando eu entro no meu momento de oração, eu falo uma coisa para Deus. Falo para Ele assim, Senhor, me faça um homem incansável na busca do Senhor. Me faça incansável. Oh, feche os seus olhos. Rei dos céus, estou aqui. Oh, feche os seus olhos.